Boa tarde, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de me desculpar diante de todos vocês, porque nos vídeos anteriores que vocês assistiram, eu estava sem camisa. Claro, eu acreditei que isso tenha sido um desrespeito da minha parte para com todos vocês que assistiram ao vídeo, sendo que não aparecia nada demais, aparecia justamente essa parte da minha camisa, dos meus ombros, que está aparecendo agora. Então, somente isso, o meu pedido de desculpa. Eu queria falar com vocês sobre o que poderá acontecer com o Brasil caso o presidente Bolsonaro vença essas eleições. Vocês devem imaginar o que seja a teocracia. Para quem não conhece, eu vou mais ou menos explicar por alto. É o governo dentro de todos os princípios religiosos. Então, praticamente, quem governa é a igreja, a seita. Então, isso é uma linguagem fácil para todo mundo entender. Então, o governo teocrático é aquele governo que você usa da religião para governar, tudo em nome da religião. E vou dar alguns exemplos para quem não entendeu essa facilidade. Por exemplo, o Vaticano é um governo teocrático, porque tudo é feito a partir da religião católica. Tudo ali, tudo. A Constituição do Vaticano, não é? Ela já é baseada toda do catolicismo. Outros governos também, por exemplo, o governo islâmico do Teherã, do Irã, outro governo teocrático, né? O governo que quem manda são os ayatolás. Outro governo teocrático, a Arábia Saudita, o Iêmen e tantos outros que, em prol da religião, eles governam. Outro governo teocrático, mais disfarçado, Israel. Você pergunta a um israelita e ele jamais vai dizer, eu sou um israelita. Não, ele vai dizer, eu sou judeu. E o judaísmo é uma religião. Então, todos aqueles que estão em Israel, excetuando os que vivem lá, que não fazem parte, que é uma minoria, que não fazem parte do judaísmo. Então, todo israelita, ele deveria responder, eu sou israelita, natural de Israel. Ele responde equivocadamente, eu sou judeu. Na verdade, nem fala muito. Eles não gostam de tocar nesse ponto. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte: existe uma diferença muito grande entre religião. Olha que eu não sou nenhum teólogo, por gentileza. Eu não quero que vocês me tomem por grande mestre da teologia. Eu sou uma pessoa que lê pouco, mas que gosta de ter um bom entendimento. Existe uma diferença muito grande entre a religião, a guerra da religião, a guerra santa, e o terrorismo. A religião, seja ela qual for, não é? Pode ser a católica ortodoxa, pode ser o judaísmo, pode ser religião de religiões africanas, o candomblé, qualquer religião que seja, você tem princípios a cumprir dentro daquela religião, sem que essa religião te domine. Já na guerra
Santa, existe uma grande diferença, que tem uma duplicidade. Existe a guerra santa entre as igrejas ou as seitas e entre os próprios fiéis dessas igrejas. O cristão, ele acha por si só que ele tem a razão. O católico também pensa que ele tem. O muçulmano, né, ele acha que o mundo é aquela é a razão. Então, se você for ver o Alcorão, eles certamente não te dirão isso, assim como não te dirão na Bíblia, nas muitas diferentes versões de Bíblia, porque quando se traduziu, e ao passar de muitos anos do hebreu e do antigo hebreu, muitas palavras e expressões eram desconhecidas, e isso se interpretava a critério do tradutor, e muitas vezes essa tradução saía imperfeita, não reluzendo assim o que na verdade é o que estava nas leis do antigo hebreu. E existe também, eu disse a vocês que a religião, a guerra cristã ou a guerra santa, e o terrorismo, que matam pela religião. Vocês viram há pouco tempo agora, em um templo cristão no Brasil, um fiel ser assassinado simplesmente porque tinha um comportamento ou um pensamento diferente àquele domínio do pastor. Então você se vê escravo dele. Ou você faz isso, ou você não é o de Deus, você está aqui afastado. Você é um herege. Que chegou ao ponto de matar-se um fiel da própria igreja. Quantos, vocês já viram, quantos assassinatos terroristas já passaram pela história, né, tendo como principal fator a religião. Inúmeros. E não vamos falar só da área islâmica. Só da área islâmica. Temos que contar desde os primórdios dos tempos. Não somente da área islâmica. É porque esse pessoal, esses árabes, fulano de tal, aquele fulano de tal. Não são só os árabes. A religião católica matou uma quantidade enorme de pessoas. Eu não vou ficar falando aqui em toda essa mortandade em prol da religião. E parem para pensar, nos dias de hoje, quem não entende da religião, porque todos esses cristãos que estão nas igrejas neopentecostais e todos esses católicos, não estou dizendo somente do Brasil, do mundo, olha, de 100% dessa gente, você tira 0,001% que leu a Bíblia. E dessa quantidade muito mínima, aqueles que souberam interpretar bem a Bíblia. Porque ela está em várias parábolas, em vários parágrafos. Eles dizem, a interpretação está subentendida. Então, você dizer assim, expressão que está na Bíblia, é mais fácil o rico passar na agulha do que chegar no reino de céu, né? Mais fácil o camelo passar pela agulha. Isso é uma interpretação que não é o que diz, não é o que está escrito. Isso você tem que interpretar. Agora, você tem que conhecer.
Agora, veja bem, nós vivemos sobre a metodologia e a pressão da igreja desde que nós renascemos. Vamos dizer dos católicos. Ao nascer, isso já está incutido na nossa mente que foi transferido dos nossos pais, dos nossos avós e dos nossos antepassados. Você tem que batizar o filho. Então, desde que nasce, porque ao morrer também, a extrema-unção também faz parte desse ritual e é praticamente obrigatório. No passado, você não vivia sem isso. E outra coisa, custa caro você batizar. E para dar a última palavra do reverendo da igreja, estou dizendo no caso da católica, não é? Vou levar aquela aguinha aqui e tal, botar um sinal da cruz, eu não sei, porque eu não sou religioso. E então você passa por isso. E nesse transcurso do começo até o final, perdão, existe um meio que a pressão vem sobre você. A CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos Brasileiros, ela, em nota, ela disse, há alguns dias atrás, 2 ou 3 dias atrás, que nenhum político deve usar a religião para se falar sobre política, em vantagem desse ou daquele político. Mas é o que sempre foi feito. Isso não é de agora. Isso não é nesse pleito agora de Bolsonaro e Lula. Isso sempre foi feito. E em todas as religiões, seja ela religião neopentecostal, que você é batizado sendo quase imergido dentro de um mar ou um rio, o que seja, né? Quase sufocando a criança, quase afogando a criança. Então, isso sempre existiu. E o pessoal não se dá conta. Eu não faço isso, mas eu não quero que ninguém seja igual a mim. Eu não rezo, eu não tenho crença, eu não acredito em milagre, eu não acredito em promessa, nada disso. Eu fui vendo ao longo dos anos, agora eu respeito todas essas religiões, todas, e já estive em muitas delas, respeito todas. Eu queria que vocês entendessem isso. Bem, é sobre isso que eu queria falar. Boa tarde.